cachorro negro na janela. Anos atrás, quando a minha rua ainda era pouco movimentada e nem sequer asfaltada, eu tinha o costume de sair na varanda de madrugada para fumar e observar o movimento da rua. Numa dessas noites, comecei a notar um cachorro preto passando várias vezes pela rua, carregando algo na boca. Parecia uma sacola de lixo preta. Achei estranho, mas ignorei. Algumas semanas depois, já estava dormindo profundamente quando ouvi murmúrios vindo debaixo da minha janela, como se duas pessoas estivessem conversando baixinho. Curiosa, fui até a varanda olhar, e lá estava o mesmo cachorro preto, acompanhado de outro cachorro marrom. Os dois ficaram me encarando fixamente. Então o cachorro marrom foi embora, e o preto começou a latir para mim. Eu, irritada, comecei a mandar ele calar a boca. Shh, já chega, me deixe dormir. Mas ele continuava latindo sem parar. E isso se repetiu todas as noites, das 2 da manhã até as 5. Durante uma semana inteira, aquele cachorro aparecia exatamente na altura da minha varanda e ficava latindo sem descanso. Confesso que comecei a ficar com muito medo, até que um dia resolvi criar coragem. Quando deu 5 da manhã, abri a janela decidida a jogar água nele, mas quando olhei para baixo, não havia cachorro nenhum. No lugar dele estava um homem muito mal vestido, parecendo uma pessoa em situação de rua. E o mais estranho, ele segurava a mesma sacola preta que eu vi o cachorro carregando. Quando ele me viu olhando, começou a me xingar. Depois daquele dia, o cachorro nunca mais apareceu. Nunca mais vi aquele animal na vizinhança. Minha mãe diz que talvez o homem fosse dono do cachorro e esperasse ele voltar para casa às 5 da manhã. Mas até hoje, quando lembro daqueles latidos todas as madrugadas, alguma coisa nisso tudo ainda parece errado demais. O KFC misterioso. Isso aconteceu comigo em 2019. Naquela época, eu era completamente obcecada por histórias de erros na Matrix. Lia muitos relatos e assistia a vídeos sobre o assunto quase todos os dias. Um dia, minha irmã e eu resolvemos ir comprar um balde de frango no KFC. As coisas começaram a ficar estranhas quando entramos no táxi. Dissemos ao motorista o endereço da unidade onde sempre íamos, mas ele respondeu que não existia nenhum KFC naquela região. Achamos muito estranho, porque frequentávamos aquela loja com frequência. Mesmo assim, ele nos levou para outra unidade que ficava perto, mas que nunca tínhamos visto antes. O mais assustador foi que, ao passarmos pelo lugar onde ficava o KFC de sempre, vimos que ele estava fechado e completamente abandonado. Descemos no outro restaurante e, assim que entramos, sentimos uma sensação muito esquisita. O lugar parecia ter parado no tempo. Tudo lembrava os anos 80. E só de lembrar disso, ainda sinto arrepios. O que mais me chamou a atenção foi que um dos funcionários evitava olhar diretamente nos nossos olhos e tinha uma aparência muito estranha. Além disso, os outros clientes pareciam estar vestidos como pessoas de outra época. Fizemos o pedido normalmente. Recebemos a comida e, quando nos viramos para ir embora, o restaurante estava completamente vazio. Não havia mais nenhum cliente, nenhum funcionário, apenas nós duas, paradas, segurando o balde de frango nas mãos. Até hoje não consigo entender como aquilo aconteceu. Minha irmã sempre foi muito cética quando o assunto era fenômenos estranhos, mas ela estava comigo naquele dia. Nós duas vivemos exatamente a mesma experiência
e contamos essa história da mesma forma, como se tudo isso não fosse estranho o bastante. Junto com o balde de frango, recebemos alguns brinquedinhos. A embalagem deles tinha escrito Viajantes do Tempo. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquele restaurante. Só sei que nunca mais consegui olhar para nenhum KFC da mesma maneira. Uma doença estranha. Minha irmã era uma pessoa muito divertida. Tenho lembranças de que naquela época ela sempre fazia brincadeiras, algumas de mau gosto, mas tentava arrancar sorriso das pessoas. Hoje vejo que sua atitude era mais uma mistura de arrogância e às vezes até prepotência. Em uma ocasião, ela chegou cedo do trabalho, reclamando de uma dor de cabeça muito forte. Foi se deitar e me disseram para não fazer barulho, porque ela estava dormindo. Minha mãe a levou ao médico e deram muitos medicamentos, mas nada funcionava. Depois de alguns dias, ela colocou cobertores na janela do quarto. Ela dizia que não suportava a luz do sol. Minha mãe, cansada de ver os médicos sem conseguirem fazer nada, foi pedir dinheiro ao meu pai. Um pequeno contexto. Minha irmã, sobre quem é essa história, na verdade é minha meia-irmã, ou seja, temos pais diferentes. Minha mãe contou o que estava acontecendo e meu pai achou que poderia ser um trabalho de magia negra. Ele recomendou que minha mãe procurasse uma conhecida dele, que era bruxa, para tentar ajudá-la. Nesse ponto, minha irmã estava agonizando. Ela já não conseguia abrir os olhos direito. Quando dormia, acordava gritando que sombras estavam batendo nela, que a levavam para um grande campo de rosas e que a castigavam com os espinhos. Ela vomitava com muita frequência. Tinha um balde ao lado da cama dela. Em uma ocasião, me aproximei e vi que o vômito era preto, com cinzas, como cinza de cigarro. Um dia ela começou a gritar: Já entrou, já entrou. Nós perguntamos o quê? E ela respondeu apenas: O monge. Depois disse: Ele está no banheiro, está rindo. Ele diz que vai me matar. Eu fui até o banheiro em um momento de coragem e não vi nada. Mas depois daquele dia, começaram a aparecer sombras pela casa. E os cachorros dos vizinhos uivavam quando saíamos para a loja ou para o mercado. Em outra ocasião, ela se despediu de nós. A bruxa disse que era um ritual muito grave, que tinham enterrado algo nos pés de um morto para prejudicá-la. A primeira consulta terminou ali, mas em uma ocasião em que minha irmã piorou muito, minha mãe saiu até um telefone público daqueles antigos. Ela conta que quando a bruxa atendeu, disse: Por que você não me contou tudo? Quem está fazendo mal a ela é a sua tia. E descreveu minha tia sem nunca tê-la conhecido. A bruxa fez um ritual do qual eu não participei. A única coisa que lembro é que quando levamos minha irmã, ela não abriu os olhos e dizia que o monge estava perseguindo o táxi em que estávamos. Quando chegamos, me tiraram do local porque eu era pequeno demais para ver aquilo. O que eu sei é que apareceu uma queimadura no peito da minha irmã, no lugar de onde teriam retirado o trabalho. Aos poucos ela foi melhorando. Hoje ela está bem e guarda a cicatriz. As batidas. Meu pai trabalhou durante muitos anos em um hospital e desde pequeno ouvi várias histórias estranhas sobre aquele lugar. A maioria delas eu sempre achei exagero, até perceber que ele nunca mudava um único detalhe quando as contava. O que mais me marcou aconteceu durante um plantão noturno. Na época, ele era responsável pela limpeza do hospital e certa noite
foi limpar o banheiro feminino que ficava no subsolo. Era um lugar que já causava um certo desconforto por si só. Os corredores eram silenciosos, a iluminação era fraca e naquele horário praticamente não havia ninguém por perto. Enquanto limpava o banheiro, ele ouviu uma sequência de batidas vindas dos armários que ficavam ao lado da parede. Na hora pensou que fosse alguém querendo assustá-lo. Foi até o armário de onde o som parecia vir e abriu a porta, esperando que algum funcionário aparecesse gritando. Mas não havia ninguém. Assim que fechou a porta, as batidas recomeçaram, só que agora vinham do armário ao lado. Ele abriu o segundo, vazio. Então o som mudou novamente. Agora vinha do terceiro. Meu pai começou a abrir um armário após o outro. Toda vez que abria um, ele estava completamente vazio. E no instante seguinte, as batidas pareciam se mover para o outro armário. Aquilo continuou até que ele chegou ao último armário da fileira. Pensou que finalmente descobriria quem estava fazendo aquilo. Respirou fundo e abriu a última porta. E nada. Mais uma vez o armário estava vazio, mas as batidas não pararam. Pelo contrário, elas continuaram, só que agora vinham da parede. Era como se existisse mais um armário do outro lado, um armário invisível. Alguém ou alguma coisa continuava batendo exatamente ao lado dele. Meu pai não esperou para descobrir o que era. Largou tudo e saiu daquele banheiro o mais rápido que conseguiu. Depois daquela noite, ele nunca mais entrou naquele lugar sozinho. E havia uma regra que ele jamais quebrou. Sempre que eu o visitava no hospital, ele fazia questão de me acompanhar até qualquer banheiro, menos aquele. Naquele banheiro do subsolo, ele nunca mais deixou que eu entrasse sozinho.